Fala galera, essa obra aqui é para quem gosta daqueles mangás de prota apelão, com muita batalha e romancezinho de leve. O brabo da vez, ele foi morto pelo seu irmão mais velho, e como já era de se esperar, ele vai ter uma nova chance. Será que agora ele vai conseguir ter coragem para se declarar pro amor da sua vida? O nome do moleque é Saul, mas não é Saul de cozinha não, é Saul Cooper. E pra infelicidade dele, o moleque acabou nascendo na família mais desgramenta de todas. Daí você me pergunta, é a família Uchiha? Não, jovem gafanhoto, é da família Cooper mesmo. Tá que ele nem é considerado da família, já que o pobre coitado é um bastardo. Mas se liguem nessa história, eu garanto que se até o final do vídeo você não estiver torcendo pro nosso prota dar uma surra nesse vilãozinho mimado, eu te pago uma coca. Brincadeira galera, eu não tenho dinheiro não, mas assiste aí que essa obra tá muito boa. Eu ia colocar esses trechos animados no vídeo todo, mas eu acho que vocês não gostaram muito, já que no último vídeo o YouTube não recomendou ele pra muita gente, e eu passei a semana inteira editando. Então se você gosta dessas partes assim animadas, deixa um comentário aí pra motivar a gente galera. Se tiver bastante comentário, eu começo a fazer vídeo assim com esses trechos animados. Mas agora, bora pro vídeo. Você tá achando cada vez mais difícil ler os seus mangás e não sabe onde ler de forma gratuita? Pois é galera, eu tenho a solução. O Manga Livre ele renasceu das cinzas e agora ele tá com um app boladão pra você baixar no seu celular. Lá você encontra os seus mangás, seus manhwas de forma rápida e fácil. Então vou deixar o link na descrição e no comentário fixado. É só clicar lá e baixar esse app no seu celular. Jabazinho feito, agora bora pro vídeo. A nossa história começa mostrando o nosso querido protagonista, Saul Cooper. Ele havia se tornado a sombra mais útil da família Cooper. Mas mesmo que ele tenha dado o melhor de si para agradar as vontades da família, ele acabou sendo traído por eles. O Saul ele não podia acreditar nisso e ele fica bastante furioso. Ele não acreditava depois de ter dado o melhor de si para enfrentar os vilões da família, no final das contas ele acabou sendo traído. E por isso ele saca sua espada e luta contra todos os guerreiros. E quando estava com a espada bem perto do pescoço do seu mestre, ele acaba sendo atingido pelas costas. Ele havia dedicado a sua vida inteira para defender o jovem mestre da família Cooper. E mesmo assim ele foi golpeado por todos pelas costas. E acabou partindo dessa para melhor de uma forma humilhante e vergonhosa. Nos últimos suspiros de sua vida, ele desejou que se tivesse mais uma chance, ele faria totalmente diferente. Ele iria rasgar definitivamente todos os seus verdadeiros inimigos em pedaços. Dessa forma ele acaba renascendo em um corpo de um jovem garoto. Esse era o Saul Cooper, de 3 anos de idade. Ele ainda não havia notado que estava no corpo de uma criança e acaba rolando ali pro lado achando que ainda estava em combate. Ele sente que esse lugar é familiar e nesse instante ele acaba tomando uma baldada de água na cara. Uma linda mulher fica falando para ele se limpar e que ele precisa ir num lugar importante. O garoto faz uma cara feia para essa mulher e ela acaba dando um tapão na bochecha dele, falando para ele não olhar para ela com aquela cara de delinquente. Nesse instante ele olha para essa véia feia e parece se lembrar dela. E após ver o seu reflexo na água, a ficha dele acabou caindo e ele percebeu que havia voltado no tempo. Dessa forma ele começa até a rir de felicidade. Na verdade eu voltei quando eu tinha apenas 3 anos de idade. Eu, Saul Cooper, realmente renasci. Na sua vida passada ele era um sombra da família Cooper. Esses sombras nada mais eram do que pessoas que tinham um vínculo de vida com o seu mestre. Todas as vezes que o mestre tomava algum dano, quem recebia a dor, na verdade, eram essas sombras. Então basicamente era um exército ali de pessoas para acabar servindo de sacrifício entre aspas, caso o mestre sofra algum dano fatal. Porém o nosso herói, ele não era flor que se cheire. Ele causou bastante sofrimento e destruição e acabou fazendo tudo isso trabalhando para a família Cooper. E ele achava que toda a maldade que ele fazia era correto. Ele desejava as riquezas, as glórias e também a honra prometida pela família Cooper, caso ele realizasse todas aquelas ações.
Por isso ele cumpria o seu papel de sombra da melhor forma possível, pois ele tinha a esperança de ser recompensado. Ele treinava incessantemente para se tornar um dos melhores guerreiros e fazer jus à família Cooper. Porém, ele não tinha tanto talento assim, e mesmo que treinasse bastante, ele não conseguia melhorar em nada na sua técnica de esgrima. Na verdade, ele era um filho bastardo da família Cooper, e por isso ele era meio que jogado de lado e precisava ser 10 vezes melhor do que os seus outros irmãos para ter certo tipo de reconhecimento. E para cumprir os desejos dos mestres da casa, ele acabou realizando os piores serviços possíveis. E no final de incontáveis batalhas, ele finalmente conquistou a vitória para a família. E até pensou que finalmente sua família ia recebê-lo de braços abertos, com preciosas recompensas, mas não foi isso que aconteceu. Depois de ter vencido a guerra para sua família, ele acabou sendo punido, e na verdade eles estavam traindo ele. O nosso prota não entendia muito bem como todos foram se virar contra ele. E foi nesse instante que ele conheceu a verdade por trás da existência das sombras. O seu jovem mestre, ele disse que, para ser honesto, desde o dia em que ele se tornou um sombra, ele havia jogado um juramento sobre ele. Todas as habilidades e poderes e também magias que o nosso herói tinha quando era criança foi teletransportado para o jovem mestre. E o sem vergonha ainda fala que os seus sombras não passam de meros peões, que serviriam ali apenas para o seu benefício próprio. Foi nesse instante que o nosso herói descobriu qual era o verdadeiro significado de ser um sombra, e que não importava o tanto que ele treinasse, todas as habilidades iriam para o seu mestre. Bastante enfurecido, ele parte para o ataque, atingindo com a sua espada no ombro do seu mestre. Porém, como foi explicado, esse pacto acaba transferindo toda a dor e dano para a sombra, e que no caso aí era o nosso herói. E assim ele recebe todo o dano causado direto em seu corpo e é lançado para longe. Nesse instante ele compreendeu perfeitamente o significado do juramento de inversão da sombra, e que no final das contas ele não era uma pessoa digna para receber honra alguma, e que sempre não passou de um sacrifício. Voltando agora para o presente, ele havia prometido para si mesmo que não ia cometer os mesmos erros da vida passada. Porém, quando ele ainda era uma criança, ele não tinha uma casa e morava aí nesse celeiro e estava morrendo de fome. Ao enxergar um ratinho ali no chão, ele já fica com a boca cheia d'água e fala que vai devorar esse rato e que é bem melhor do que a carne dos guerreiros que ele enfrentava. Esse maluco aqui é bastante bizarro, galera. Vocês vão ver que ele é, na verdade, um anti-herói. De herói, esse moleque aí não tem nada. Nesse instante, alguém acaba aparecendo ali. Eram dois caras que trabalhavam para a família Cooper e estavam chamando o nosso herói de lixo. Eles disseram que o jovem mestre Alan queria conversar com ele. Nosso prota conta que nessa época foi quando ele foi escolhido para se tornar um sombra do jovem mestre da família Cooper, e ele mal sabia o que isso significava. Mas agora, como ele já sabia de tudo, ele dá um leve sorriso. Logo em seguida ele morde a mão daquele cara e já parte para atacar o outro subordinado. E todos ali ficam xingando o nosso prota. Ele não ia deixar ser subjugado novamente pela família Cooper, e ele tinha um plano em mente. Os caras tentam batalhar contra ele, mas ele acaba desarmando o cara com a sua espada. E como ele tinha muita habilidade por causa do seu renascimento, ele usa toda a sua maestria para cortar o braço do maluco. Eu falei pra vocês que o garoto aqui ele era cabuloso, e o soldado ali já fica todo se borrando de medo. Agora que ele tinha todo o conhecimento e habilidade, ele usa isso a seu favor e conseguia a sua vingança. O juramento de sangue era uma magia antiga da qual o lançador, que era o mestre, ele fazia um juramento, e aquele do qual era enfeitiçado tinha um grande preço a se pagar. A sombra acabava virando uma marionete, e todas as suas habilidades eram roubadas pelo mestre que havia feito o feitiço. Por causa da natureza cruel dessa magia, o Império emitiu uma ordem há centenas de anos atrás, proibindo quem fizesse o uso desse tipo de magia. E assim todos os grimórios que tinham citações desse feitiço foram banidos. O nosso herói lembra como que o jovem mestre Alan maltratava todos os subordinados. Ele era um verdadeiro filho da mãe, e com apenas 8 anos de idade, o moleque já era arrogante, e ele só era poderoso graças a esse feitiço que ficava roubando a habilidade dos outros. Ele havia batido no rosto ali do seu soldado só porque ele falhou numa missão.
e fica passando medo nas crianças, dizendo que se elas falharem nas missões, elas seriam mandadas para a masmorra. Com uma cara bastante maléfica, ele tenta amedrontar o nosso prota, dizendo que ele vai ser enviado para a masmorra caso ele não consiga realizar as tarefas com perfeição. Nesse instante, a mãe dele acaba aparecendo, dizendo o nome do seu querido filho, Alan. O nome dela era Era Cooper e ela era a matriarca da família e também a mãe desse cara mimado aí. E só de olhar pra cara dessa mulher aí já dá pra saber que ela também é bastante malvada. Ela fica dizendo ali como se fosse boazinha que não deveriam punir as queridas sombras. Mas no fundo essa mulher aí também é ruim, vocês vão ver. Ela fala bem no ouvido dele que ele não deveria se esquecer do objetivo que eles deveriam cumprir hoje à noite. O Alan, ele olha pro nosso querido Saul e fica pensando o porquê que a sua mãe escolheu esse tampinha aí pra ser a sua sombra principal. Mas ele não fica teimando com a sua mãe, já que ela parecia ser bastante poderosa e apenas confirma ali dizendo que tá tudo bem. Ela repete dizendo pra ele não ficar perturbando as suas queridas sombras e deixar elas descansarem. E ainda fala que ele é o futuro chefe da família. Ela ainda dá uma ordem para os soldados que estavam acompanhando ela de isolar aquele lugar, deixando somente o jovem mestre Alan. Além de tudo, ia colocar um feitiço de acústica para que ninguém ouvisse o que estava acontecendo do lado de fora. Logo em seguida ele despeja um líquido em uma taça. E junto das suas novas sombras, ele diz que vai fazer um juramento, do qual ele se tornaria um membro dos exércitos das sombras. As criancinhas ali, elas ficam todas empolgadas, já que elas não sabiam do que se tratava esse juramento das sombras, somente o nosso herói sabia disso. Ele olha ali o seu reflexo naquela taça e começa a rir, já que ele sabia de tudo. E enquanto todas as crianças ficam empolgadas bebendo o líquido, ele finge que está bebendo. Logo em seguida, todas as crianças começam a desmaiar e as taças caem no chão. O nosso prota, ele também tomou um pouco do líquido e fingiu ali que estava desmaiado. Era nesse instante que o vilãozinho aí ia fazer o Pacto das Sombras e lançar um feitiço em todas as crianças. Ele faz um pequeno ferimento em seu dedo e despeja um pouco do seu líquido vital nas crianças. Logo em seguida, um círculo mágico aparece no chão e agora ele estava prestes a finalizar o feitiço de sangue. Toda aquela magia seria afligida nas crianças e o nosso querido protagonista seria a sombra principal. Eu consigo sentir o poder entrando dentro do meu corpo. Esse é o juramento das sombras? Realmente é muito impressionante. O cara fica todo empolgado e começa até a chamar sua mãe para ela poder ir ali ver o quão poderoso ele estava se tornando. Enquanto ele caminhava, ele sentiu um choque em sua perna. Logo em seguida ele cai no chão e não estava entendendo porque ele não conseguia se mover. Ele até imagina que era algum efeito colateral do juramento das sombras. E como um bebê chorão mimado, ele começa a implorar ali por ajuda de sua mãe, mas ela não conseguia escutar por causa do feitiço de acústica. Nesse instante, o nosso herói aparece, chamando aquele garoto de covarde por estar pedindo ajuda à sua mamãe. O que foi? A sua perninha não funciona mais? Quando o Alan se vira para trás, o Saul tava com uma cara tenebrosa, um olhar bastante vingativo. O mimado chorão fica morrendo de medo e pede para que o Saul tenha um pouco de misericórdia. E que tal se eu revertesse o juramento das sombras, hã? Como você reagiria? Nesse instante ele prepara para dar um golpe com a sua espada e acaba atingindo com toda a força o chão, causando uma enorme explosão e uma luz muito forte. O coração do Alan começa a bater mais forte e ele sente uma sensação muito angustiante preenchendo todo o seu corpo. O nosso prota pergunta novamente o que o Alan ia fazer se por acaso esse juramento de sangue fosse revertido. Na sua vida passada, ele pagou com a própria vida, tentando atingir o Alan. O golpe que ele acabou tomando foi fatal e agora ele ia fazer de tudo para que não se tornasse um sombra, ou melhor, um mero capataz aí desse sem vergonha. Eu estou apenas retornando o favor a você. Ele diz isso e o garoto grita lá dentro do salão, mas é claro que a sua mãe não ouve nada, porque estava selado ali os efeitos sonoros. Porém, mãe é mãe e ela acaba sentindo ali que algo bastante perigoso estava acontecendo com seu filho. Já era tarde da noite e ele acabou sendo resgatado.
O garoto estava deitado em sua cama e o mordomo ficava dizendo que aquilo lá poderia ser efeitos colaterais do feitiço de sangue. Eles não sabiam que o feitiço havia sido revertido e até mencionaram que as outras crianças lá dentro daquela sala perderam a vida. A mulher aí, a mãe do garoto, não estava nem aí com as outras crianças, ela só estava preocupada mesmo com o bem-estar de seu querido filho. Mas depois daquela reversão de feitiço, ele acabou ficando desse jeito aí, um pouco traumatizado. A sua mãe até tocava na sua cabeça, mas ele parecia não demonstrar nenhum tipo de reação. Ela fica dizendo algumas palavras doces ali pro garoto, falando que aquilo é consequência dos efeitos colaterais, mas que ele vai ficar bem dentro de poucos dias. Ela diz para ele não se preocupar com as sombras dele, já que os fortes são presa dos fracos. E nesse instante ele dá um tapa ali na mão dela. Ele fala que ele é o futuro chefe da família Cooper e aquelas criaturas miseráveis deveriam nascer somente para sacrificar suas vidas por ele. Ela fica surpresa, já que agora ele demonstrou algum tipo de reação, e ela percebe que ele não estava tão ruim assim que ela imaginava. Ela até dá um abraço no seu filho toda orgulhosa, dizendo que é dessa forma mesmo que um líder da família Cooper deveria agir. O nosso prota tava do lado de fora ali do castelo, ouvindo toda a conversa, e fica tirando sarro, dizendo que o vínculo ali entre mãe e filho era muito grande. Mas agora, diante das minhas mãos, eu tenho a sombra de Alan Cooper. Na sua vida passada, ele lutou defendendo essa família, mas agora ele tinha todo um plano arquitetado para se vingar de todos eles. Ele havia dado o melhor de si e feito todas as missões com certa perfeição. Ele achava que não tinha talento nenhum com a espada, mas na verdade todas as suas habilidades haviam sido roubadas para que o Alan pudesse manejar a espada. Quando ele se tocou disso, ele ficou ainda mais pistola, galera, e fica dizendo que dentro de 3 anos ele vai ter força suficiente para se vingar de todos eles. E quando ele descobriu isso, galera, ele ficou muito pistola e fala que agora que ele só tem 3 aninhos de idade, ele ainda é muito fraco para se vingar, mas ele vai procurar meios para ficar mais poderoso e conseguir a sua revanche. E ele já sabia o que precisaria fazer para se tornar mais forte. Nos é explicado um teste que a família Cooper realiza no penhasco flamejante, onde servia para selecionar todas as sombras. O teste era bem parecido com o mito da mitologia grega, onde Prometeu acabou sendo amarrado no topo de um penhasco e colocado como sacrifício para algumas aves dia e noite. A família Cooper também jogou um grupo de crianças de 10 anos ou menos no penhasco flamejante. Eles ordenaram que caminhassem entre os espinhos e ordenaram às águias que roessem até suas carnes. Nem mesmo nos seus últimos suspiros eles poderiam desistir. Até que a primeira sombra escalou o pico e obteve a bênção da águia Griffin. E essa criança acabou recebendo um corpo que nunca foi ferido, por mais que fosse atacado ou bicado. E dessa forma iria começar um teste exatamente igual nas lendas, onde as crianças seriam jogadas nesse penhasco. Esse era um dos oficiais de treinamento de sombras e seu nome era Walker, e ele fica passando medo ali nas criancinhas. Ele diz que quem tentasse fugir seria eliminado, e as criancinhas ali ficam morrendo de medo. A chance de sobreviver nesse tipo de teste era praticamente zero, e eles mesmo assim insistiam em fazer esse teste com as crianças. Ele assoa o apito e elas começam a correr todas desesperadas para chegar no pico da montanha, onde iriam receber as bênçãos do grifo e assim passar no teste. O Walker observa um garoto um pouco estranho. Esse era o nosso herói todo tranquilo, e o cara fica bravo dizendo que esse garotinho aí tá se achando demais. Enquanto todos iam pela parte reta, o nosso herói estava indo pro rumo de um desfiladeiro. Do nada ele começa a escalar a montanha do outro lado. E os professores ali já começam até a tirar sarro, dizendo que aquele garoto ali não sabe o que tá fazendo. Eles até dizem que já devem ir lá buscar esse garoto, pois ele não vai sobreviver. Porém aquele Walker lá sem vergonha, ele fica com um cronômetro ali na mão e começa a fazer alguma aposta ali, falando que vai ser interessante ver quanto tempo o garoto vai sobreviver ali naquele penhasco. Nesse instante, o grifo pula lá de cima da montanha, partindo para cima das crianças. A molecada já começa a ficar desesperada e começa a gritar que o monstro está se aproximando. O nosso herói sabia que esse teste, na verdade, era somente para servir como sacrifício para o grifo.
Isso porque o grifo se alimentava de seres humanos. O nosso herói se esconde ali naquele penhasco e por isso ele acaba sobrevivendo. O grifo era muito bolado e ele conseguia detectar o medo das crianças. Os professores se lembram que o nosso herói, o Sal, foi o garoto que irritou o jovem mestre na noite anterior e já ficam até planejando lançar flechas nele. Com um sorriso maligno, ele até fala que se conseguir eliminar aquele garoto, ele vai fazer o jovem mestre Alan ser mais feliz. Então ele acaba disparando a flecha, mas passa de raspão no grifo. Nesse instante o nosso herói ele acaba terminando de subir a montanha e o grifo pergunta quem era aquele garoto. Ele chama o nosso herói de humano idiota e parte pra cima dele. Porém o garoto ele era bastante bolado e fica ali aguardando o ataque. Assim que o grifo atinge o chão, ele pula para trás, desviando do ataque. Depois de ter lutado com o grifo diversas vezes em sua vida anterior, ele acabou aprendendo ali as repetições de ataque e também o seu ponto fraco. A única maneira de escalar rapidamente até o pico era obter a bênção do grifo. E como obter a bênção do grifo? Somente domesticando ele. E o nosso prota já estava ali com a espada preparada. Nesse instante aparece uma informação especial do grifo, dizendo que ele era um monstro rank S de 4 estrelas. E uma informação importante é que ele tinha um filhotinho. O nosso herói, é claro, ele já sabia disso tudo e também do ponto fraco, e acaba atingindo a sua espada bem no centro da testa do bicho. O monstro começa a balançar bem forte e o nosso herói pula para longe. Se ele não utilizasse essa pequena brecha, ele jamais iria conseguir uma outra oportunidade para domesticar esse monstro, então ele parte para cima rapidamente. Usando a lâmina das sombras corte de terceira forma, ele atinge um outro golpe no grifo. Porém o pássaro aí ele era duro na queda e acaba conseguindo bloquear o ataque e já prepara um novo sopro do trovão. Porém o grifo ele era boladão e acaba conseguindo bloquear o ataque, já prepara o vento da tempestade. Esse golpe era muito poderoso e acaba jogando um tornado gigantesco no nosso herói, que é jogado para longe. Ele estava prestes a cair do precipício e aquele ali seria o seu fim. Nesse instante, no último segundo, ele consegue agarrar no penhasco. Felizmente ele conseguiu se segurar e ele não tinha mais 30 anos, aquele corpo lá todo musculoso, ele era apenas uma criança, então ele precisaria se acostumar com isso. Como ele não tinha a mesma habilidade nem o mesmo poder, ele só poderia utilizar a sua inteligência, que ainda permanecia a mesma. Ele ainda diz que tem uma chance dele conseguir realizar aí a sua missão se ele chegasse até aquela caverna. Enquanto o grifo preparava um novo ataque, ele fica pensando como irá fazer isso. Assim que o ataque é desferido, ele consegue desviar no último instante e percebe que o grifo está muito bolado, muito mais do que da outra vez. O pássaro gigante começa a desferir diversos raios e ele desvia de todos eles. Até que finalmente ele estava desviando da última orbe de trovão e diz que ali era o seu ponto máximo, ele não ia conseguir continuar pulando ali que nem doido. Ele já estava ficando bastante cansado, então ele tem uma nova ideia. Ele acaba pulando para cima do grifo com toda a coragem. E quando parecia que ele ia tomar um ataque a queima-roupa, ele diz que vai direcionar todo aquele golpe para jogar ele para dentro da caverna. E é exatamente isso que ele faz, ele bloqueia todo aquele ataque de energia com a sua espada. E toda a impulsão do ataque joga ele para dentro daquela caverna. Só num quadril mesmo pra isso aqui dar certo. E ele ainda acaba reunindo ali um pouco de energia na sua mão. E ele desfere ali um pouco do dano pro Alan, já que o Alan era a sua nova sombra. O garoto tava tomando uma xícara de chá e acaba soltando no chão. Ele cai devido ao dano que ele sofreu daquele choque elétrico e o seu servo fica lá no fundo todo preocupado. Com bastante maestria, ele dá alguns mortais ali no ar e acaba parando com sucesso no chão. Dentro da caverna, ele diz que vai aproveitar essa oportunidade única e começa a correr todo desesperado. O grifo ele parece perceber qual que era o plano do nosso herói, já começa a gritar pro moleque parar por ali mesmo. Presinha, volte aqui, eu não vou deixar você seguir nessa caverna. O bicho aí começa a correr que nem louco buscando o nosso herói. Isso porque o nosso prota, o Saul Cooper, sabia onde estava o filhote do grifo. O grifozinho fica pedindo ajuda pro seu pai, dizendo ali que não quer morrer. Poucas pessoas no mundo sabiam que o poderoso grifo tinha um filhote, e ele havia nascido com um defeito nas asas, e o nosso herói sabia disso tudo.
Ele fala pro Grifo pai que não vai machucar o filho dele, mas somente queria algo em troca. Ele diz aí pro Grifo que pode ajudar o seu pequeno filho curando as suas asas, mas é lógico, ele queria uma grande recompensa. E o garoto ele era muito bom de negócio, do qual o Grifo não poderia recusar. A cena muda para aqueles professores procurando os garotinhos que estavam participando do teste, e eles dizem que o nosso herói com certeza partiu dessa para melhor. Nesse exato momento, o Grifo aparece atrás dos professores, dizendo que vai eliminar eles. Um dos pedidos do nosso herói era para que o Grifo eliminasse aqueles professores. E é exatamente isso que o Grifo faz, atacando aqueles pobres coitados. Bom, não muito coitados, né? E dentro de poucos segundos, o Grifo devora aqueles sem vergonhas. O monstro fala que fez o que o nosso herói pediu, e agora o pequeno garoto deveria cumprir com parte do acordo. E ele apenas diz pro Grifo para que ele o leve no reino secreto no extremo norte desta cordilheira. Depois de algumas horas, eles acabam chegando naquele local. O combinado era que o nosso herói pegasse a espada de Perseu e obtesse o sangue da Medusa, para assim poder curar o pequeno Grifozinho. Na sua mente ali, o Saul estava pensando que o objetivo final não era adquirir a espada e muito menos ajudar o Grifozinho, ele queria outra coisa. O que ele queria na verdade era a bênção do Grifo, para assim se tornar praticamente um imortal. Depois de abrir as portas, eles finalmente estavam no Mantro da Medusa, uma sala secreta num reino proibido. Lá dentro estava uma criatura da mitologia grega, a Medusa que poderia transformar todos em pedra. Se por acaso o nosso herói olhasse nos olhos dela, ele seria petrificado em dentro de segundos. E só essa informação já causava medo em qualquer um, por isso que poucas pessoas no decorrer da história ousaram entrar dentro deste local. Quando o Alan tinha 12 anos na sua vida passada, a Imperatriz mandou uma tropa de sombras para ajudar ele a conquistar a espada de Perseu, e por isso eles entraram nessa sala secreta. Lá eles enfrentaram a Medusa, uma estátua de pedra gigantesca que poderia transformar qualquer pessoa em pedras também. E para ajudar o Alan a defletir os ataques dela, todas as sombras acabaram sofrendo grandes danos, e somente o nosso herói acabou sobrevivendo. Porém, ele não conseguiu utilizar a espada de Perseu, pois como agora nós descobrimos, ele não tinha grandes habilidades, já que o Alan roubou toda a sua maestria com a espada. No final das contas, roubando as habilidades de espadachim do nosso herói, o Alan conseguiu dominar a espada de Perseu e derrotar a Medusa. Por isso ele foi encarado ali como o escolhido, já que ninguém sabia que ele era um fracote, ele só estava com grandes poderes por causa das habilidades roubadas das sombras. Mas agora que o nosso herói sabia de tudo isso, ele tinha plena convicção que seria capaz de controlar a espada de Perseu. Voltando ao presente, o Grifo pergunta onde está essa espada e por que a Medusa não está atacando eles. Nesse instante, a porta daquele local é fechada, deixando eles trancados pelo lado de dentro. O Grifo até pergunta pro Saul se não tá pregando uma peça nele e o nosso prota fala que não. Nesse instante, as estátuas começam a se mexer e o nosso herói dá um grito ali de susto. Os soldados da Medusa começam a se movimentar em grande velocidade para atacar o nosso herói e o Grifo. As estátuas eram muitas e o monstro e voador não consegue bloquear todos aqueles ataques e começa a gritar de dor. Porém, o nosso herói ele não poderia fazer nada sem a espada de Perseu e começa a correr ali dentro da sala. Mas como nós sabemos, o Grifo ele é boladão e começa a destruir todas aquelas estátuas. Porém, aquelas pedras da qual eram feitas as estátuas era mágica, e assim elas começam a se reconstruir, tornando-se ali as estátuas novamente. Aquelas eram as estátuas de Dino, Eno e Penfredo, irmãos da mitologia grega. Porém, o Grifo boladão também não estava ali para poucas ideias e diz que vai enfrentar todos eles enquanto o nosso herói procurava a espada de Perseu. Mas para impor respeito ali em todo mundo, a Medusa acaba aparecendo não em formato de pedra, mas sim em forma de água. Ela lança um tsunami gigantesco e ela faz isso porque ela estava ali com poderes de Poseidon. E eu não sei o porquê, mas aqui fala que a água era o ponto fraco do Grifo e ele fica até com um certo medo. E o nosso herói sai correndo todo desesperado. O pássaro fala que se continuar desse jeito, o local ali vai entrar em colapso e eles vão ficar soterrados.
O Sal disse que sabe muito bem que eles correm perigo e tá procurando alguma dica de alguma runa escrita nas paredes. Porém, o que ele queria mesmo era que tudo ali ficasse soterrado, e logo em seguida começa a correr para perto de um túnel secreto que ele havia descoberto na sua vida anterior. Porém, aquele tanto de água não seria o suficiente para destruir todo o local. Então ele aponta para cima e diz pro Grifo remover aquela runa lá em cima, e assim eles poderiam destruir a Medusa e ficarem a salvo. Tinha um olho gigantesco no teto e o Grifo sai voando até lá. O pássaro boladão consegue chegar até lá em cima, e logo em seguida ele consegue arrancar aquele olho. As águas começam a ficar cada vez mais turbulentas, demonstrando que a Medusa estava sofrendo com esse terrível ataque. E logo em seguida, aos poucos, o corpo de água dela começa a se desintegrar, e de uma forma repentina ela vira uma simples poça d'água. O nosso prota inventa ali como que ele descobriu isso, mas na verdade é porque ele já tinha descoberto na outra vida. O pássaro boladão aí fica perguntando onde que tá a porcaria da espada e também o sangue da Medusa, da qual iria curar ali o filhozinho dele. Logo em seguida, o nosso prota aponta para onde estava a espada, dizendo que ela está ali. E realmente estava ali, atrás do Grifo, perto de umas outras estátuas. O nosso prota fala que na lenda, o Perseu, ele derrotou a Medusa e utilizou todo o sangue vermelho e verde. O sangue vermelho podia envenenar todas as almas vivas até a morte, enquanto o sangue verde poderia curar todas as doenças. Porém, essas eram apenas lendas, mas neste reino secreto existia outro segredo. O surgimento da espada de Perseu é a hora do renascimento da Medusa. E dessa forma, a Medusa acaba realmente renascendo das cinzas, ou melhor, da poça d'água, e parte para cima do Grifo. Ela parte para cima deles com fúria, lançando todas as suas magias de poder. Porém, o nosso herói deixa o Grifo lá se ferrando e sai correndo. Ele estava prestes a utilizar ali um pouco da sua magia para libertar aquele portal. Porém, ele sente um ataque vindo pelas suas costas. Nesse instante, ele acaba conseguindo desviar do ataque da Medusa, que passa bem perto do seu corpo. Aquilo havia sido perigoso demais, e ele sabia que precisava resolver todos esses problemas antes de fugir dali com a espada. O Grifo parecia ter sumido, e o nosso herói fica perguntando onde ele estava, já que a Medusa estava focando somente no nosso herói. O Grifo estava todo pequenininho atrás de uma pedra. Ele explica que os grifos têm poder de diminuir de tamanho quando estavam com medo, e ele estava até mesmo menorzinho do que o seu filho. Porém, a Medusa não estava para brincadeira e utiliza ali as suas cabeças de serpente para atacar o nosso prota. Os ataques iam com bastante energia e o nosso herói começa a desviar de todos eles. Porém, aquilo estava sendo difícil demais e se ele fosse atingido, ele iria ser transformado em pedra. Então ele se lembra de um dos escudos que Perseu utilizou contra a Medusa. Os escudos eram de umas armaduras sagradas que estavam no templo, bem parecido com a mitologia. A Medusa sabe que aquilo seria um dos pontos fracos que ela tem e já começa a intensificar o ataque. Ela solta raios ainda mais poderosos para impedir que o nosso herói chegue até o escudo. Porém, ele consegue pegar aquele escudo e reflete aquele golpe. Não estava sendo muito fácil, já que ele era uma criança de 3 anos, mas ele continua segurando aquele escudo. A energia era muito poderosa, fazendo o garoto voar para longe. E ele se pergunta se havia dado certo, e se por acaso ele tivesse falhado, aquele seria o seu fim. A passagem secreta parecia ter sido destruída, e a Medusa ainda estava viva, mostrando que o contra-ataque não foi muito efetivo. Mas é claro que o nosso herói não iria desistir, e já começa a correr bem rápido para pegar a espada de Perseu. Ele estava indo em rumo à espada, mas a Medusa não ia deixar ele fazer isso com facilidade. E quando ele estava prestes a tocar na espada, ele sente uma dor bem forte em sua barriga. Aquele era o ataque da Medusa atingindo em cheio seu coração. A sua espada até cai no chão, e ele é erguido por aquele monstro gigantesco. Ele começa a se lembrar de toda a humilhação que o Alan fez ele passar. E também lembra do exato momento em que as suas habilidades e maestria com a espada foram roubadas pelo Alan e por sua mãe. Tudo aquilo estava vindo à tona em sua memória, e o ódio que ele sentia por esse garoto mimado começou a ficar cada vez mais forte. E por isso ele começa a liberar o poder mágico da espada. Até mesmo o pequeno Grifo, todo pititinho, começa a ficar impressionado com o poder do nosso protagonista. O pássaro aí fica realmente encantado.
todo aquele ferimento no peito do nosso herói é cicatrizado. E com um olhar bastante confiante, ele diz que não vai deixar a Medusa fazer o que quiser com ele. E em um piscar de olhos, ele acaba cortando ali a cabeça da estátua. E assim, ele vence a poderosa Medusa da mitologia grega. Na sua vida passada, ele realmente possuía um talento de rank S ou até mesmo superior para maestria em espada. E foi a matriarca ali da família que utilizou aquela magia para tirar as habilidades dele. E ele dizia isso enquanto carrega ali um pequeno líquido da estátua. Como ele era de rank S, ele conseguiria dominar o poder da espada de Persil. Agora as coisas estão ficando realmente interessantes. Esperem só por mim, família Cooper. O Grifo tava até com um pouco de medo do nosso herói e disse que vai aproveitar essa brecha para fugir dali. Porém, o nosso herói fala pro Grifo esperar um pouquinho. Por que você me chamou, meu senhor? Calma aí, Grifo, você é um monstro de rank S, por que tá com tanto medo assim de mim? Bom, é verdade, né? Eu sou um monstro de rank S. E dessa forma o nosso herói consegue convencer o Grifo a usar o seu poder e fugir ali daquela sala escura. O coitado do pássaro bolado aí, ele utilizou a sua cabeça para quebrar a rocha e fica até com alguns galos ali no cucuruto. Voltando a cena para dentro da caverna, parecia que algo estava acontecendo lá dentro. Toda a magia começou a se reunir perto da estátua, e parecia que algo estava sendo selado em um escudo, como se o poder da Medusa ainda não tivesse sido eliminado por completo. Depois de tudo isso, nosso herói pede aí pro Passarão dar a bênção do Grifo a ele, que acabaria tornando o corpo dele quase que imortal. Logo após isso, o pássaro gigante dá as suas bênçãos e o nosso herói sente um poder fluindo em seu corpo. Com aqueles fortalecimentos, todas as suas feridas profundas acabaram sendo curadas e ele sentia que agora estava imbatível. Ele havia recuperado de certa forma o seu rank S com espadas, mas deveria esconder isso dos outros para que ninguém soubesse. Ele entrega ali pro Grifo aquele líquido que ele havia pegado mais cedo da Medusa e diz que vai curar o pequeno filhotinho. O Grifozinho aparece e bebe aquele líquido sagrado. Logo em seguida, as suas asinhas começam a ser curadas, e assim ele estava novinho em folha. O nosso herói fala para ele saltar e o passarinho dá um pulo bem alto, mostrando que agora ele finalmente consegue usar as suas asas para voar. O Grifo fica bastante feliz e o nosso prota fala que o filhotinho deveria treinar bastante, da mesma forma que o pai treinou com o mestre. O Grifo pergunta o que o prota quer dizer e o nosso herói fala que ele deve procurar um bom mestre para o pequeno garoto. Caso contrário, o passarinho não vai se tornar um Grifo poderoso que nem o pai dele é. Nesse instante, o pássaro bicudo aí fala que o Sal tem razão, já que ele só se tornou poderoso assim, pois ele teve um mestre humano muito poderoso. E então uma ideia vem na sua mente. Ele se vira pro nosso herói chamando ele de Sal Cooper e diz que tem um desejo a lhe pedir. Ele gostaria de que o nosso protagonista se tornasse o mestre do seu querido filho Grifozinho. O pássaro bicudo havia mordido a isca que o nosso herói deixou, e ele falou tudo isso no intuito de que o pai oferecesse o seu filho para ele treinar. Ah, bom, já que você me pediu, não tem como negar esse pedido. O nosso herói fica se fazendo de bobo ali, como se ele não quisesse isso, e diz que só vai aceitar porque o Grifo se mostrou bastante poderoso e que vai retribuir o favor. Porém, tinha uma condição: o Grifo teria que conseguir informações sobre a Blade Cooper e também sobre a preciosa chave que poderia abrir o espírito da espada de Blade. E assim eles fecham um acordo e o nosso herói volta para o castelo à noite. A madame da família Cooper, ela estava bastante nervosa, já que ela ficou sabendo sobre o que aconteceu nos testes e também estava preocupada com o seu filho, que ficava desmaiando. O mordomo tenta tranquilizar, falando que o jovem mestre ele tem a proteção do juramento das sombras e que nada de ruim vai acontecer com ele, e isso deixa ela um pouco mais tranquila. Ela fala que toda essa situação é muito estranha, já que seu filho ficou assim depois de fazer aquele juramento das sombras, e até pensa que tem alguém por trás disso. O mordomo fala que tem mais informações sobre o que aconteceu nos testes, e diz que o Sal Cooper ele obteve o primeiro lugar como esperado, mas que também fez uma outra coisa terrível. Ele explica que o Sal Cooper conseguiu domar o poder do Grifo e utilizou para atacar o tio Walker, e acabou eliminando os professores. Depois de engasgar ali com o chá, ela devolve pro mordomo e pergunta onde que o garoto estava, e ele diz que vai chamar o menininho imediatamente.
Nesse instante, o Saul Cooper acaba aparecendo ali. Com um olhar bastante sinistro, ele pergunta para sua madame o que ela deseja com ele. A mulher lhe pergunta por que ele mandou o Grifo eliminar os Walkers. Por quê? Eu fiz isso pela família. Um oficial de treinamento das sombras como ele acabou sendo derrotado por uma simples criança de 3 anos. Você não acha que ele é muito inútil para servir a família Cooper? A mulher já fica tremendo nas bases aí ao perceber que esse garotinho aí parece um maluco. Minha filha, vai se preparando aí com quem vocês foram se meter. Ao olhar pro rosto da Madame Cooper, o nosso prota percebe que aquela era uma expressão de raiva e ódio. E mesmo que ela tentasse jogar todas as suas cartas contra ele, ele nunca ia demonstrar medo. Doug, recompense o Saul Cooper com recuperação da nascente do Éden. Ela fica fingindo que gostou ali da atitude do nosso herói, mas ela tava morrendo de medo e com raiva. O nosso herói simplesmente agradece e fica surpreso por ela ter oferecido a nascente do Éden. Assim que ele vai embora, ela já começa ali a bolar seus planos. Ela fica dizendo que eles precisam desenvolver logo aquela magia que rouba as habilidades, porque ela quer roubar a habilidade do Saul Cooper e passar pro jovem mestre, já que ninguém poderia saber que o filho dela é um fracote e não sabe manejar a espada. Ela tava com muito ódio do pequeno garoto e fala que não aguentou ver aquela cara dele lá de arrogante. Já na nascente do Éden, lá estava o nosso herói recuperando dos seus ferimentos. Era uma sala de banho que eles iam para poder se curar. O nosso prota estava pensando sobre a conversa que ele teve lá com o Grifo. O Grifo estava explicando onde ele poderia ir para adquirir ainda mais poder, já que o antigo mestre da família Cooper deixou todas as suas habilidades na nascente do Éden. Então o nosso prota poderia nadar pelas profundezas daquela piscina e encontrar uma passagem secreta e abrir com essa chave. O Grifo sabia de tudo isso, já que o mestre que ensinou tudo isso a ele era o mestre da família Cooper. E ainda avisa ao nosso herói que essa missão aí dele pode ser um pouco difícil. O nosso herói fica pensando qual adversário ele vai lutar quando chegar naquele local, para poder conseguir a herança da esgrima. As criancinhas candidatas às sombras estavam ali vendo o nosso herói e elas ficam todas empolgadas porque o nosso prota estava bastante popular. Alguns riquinhos mimados aparecem ali e observam os garotos falando bem do nosso prota e já ficam morrendo de ciúmes. Eles tentam fazer bullying com o nosso herói, dizendo que não era nada demais ter conseguido chegar no topo daquela montanha e domar o Grifo. Nesse instante, o Saul Cooper ele se lembra desses dois puxa-sacos aí, que ficavam sempre do lado do Alan, e acabou que no final foram eles o culpado do nosso herói perder toda a honra e ser sacrificado. O loirinho sem vergonha até se prepara para dar um golpe no nosso prota, e quando o soco estava bem perto de atingir o seu rosto, ele consegue bloquear aquele ataque e aperta bem forte a mão desse sem vergonha. Ele até começa a torcer o seu punho e fala para esses garotos pararem de graça, pois eles não são páreo para ele. O gordinho cabeça de jaca até arranca-lhe uma faquinha dizendo que vai derrotar ali o nosso prota. Porém ele acaba atingindo aquela lâmina em um outro local. O Saul utilizou o amigo do gordinho como escudo e a faca acabou atingindo o moleque. O nosso herói ele era bastante bolado e fica fazendo piada com isso. E logo em seguida empurra o corpo do loirinho para cima do gordo, e assim joga eles dentro da água, dizendo que essa água sagrada vai purificar as lesões deles. O Saul fala que não vai eliminar eles por enquanto porque vai utilizar esses dois idiotas aí para poder treinar. E enquanto o loirinho começa a cair, uma aura maligna segura ele pela barriga. Aquilo parecia ser uma energia maligna poderosa, mas ao mesmo tempo estava recuperando as suas feridas. O nosso herói ficou olhando aquilo lá de cima e talvez até pensa que possa ser algo que o Grifo havia mencionado, que era perigoso. Enquanto isso, ele fica pensando como chegar ao fundo dessa nascente. Porém, nesse instante, ele ouve o grito de uma garota pedindo socorro e essa voz era familiar. Ele se vira pro lado e era um servo da família Cooper arrastando uma garotinha pelos cabelos enquanto ela gritava desesperadamente. Aquela era a Andrea e ela estava sendo punida porque não realizou direito a sua tarefa. Nesse instante, o cara é partido ao meio. E vocês já sabem muito bem por quem, né? Por nosso querido boladão Saul. E enquanto isso, a garotinha fica de joelhos ali no chão chorando. Todos os moleques que estavam lá acabam presenciando um maluco sendo partido ao meio e saem correndo de medo.
Ele estende a mão para Andrea e pergunta se ela estava bem. Na visão da garota, o nosso prota parecia um príncipe encantado, todo charmoso. E na visão do nosso herói, ele tava achando que ela tava morrendo de medo dele, já que ela tava tremendo bastante e tava ali com os olhos lacrimejando. Na verdade, pessoal, ela tava apaixonada, e isso acaba deixando o Saul um pouco envergonhado e ele pede desculpas se assustou ela. Porém, ela agradece por ter sido salva por ele e diz que o seu nome é Andrea, mas é claro que o nosso prota já conhece essa garota. Então ela logo pega a mão ali do nosso protagonista e fica perguntando se ele havia machucado e começa a curar. Ele se lembra que na sua vida passada, a Andrea ela era sua melhor amiga e eles viajavam juntos e realizavam diversas missões. Na verdade, ela até era um pouco mais do que amiga, já que os dois se gostavam. E após curar-lhe a sua mão, ela agradece por ele ter salvado ela. O nosso prota e o Saul Cooper, ele fica com as bochechas coradas, morrendo de vergonha. Ele fala que não fez nada demais e apenas agiu como um cavalheiro. Então ele pergunta para Andrea se ela conhece uma maneira de drenar a nascente de água ou entrar aí dentro dessa piscina gigante sem tocar nessa água. E ela pergunta se ele já havia percebido. O nosso prota se pergunta o que é que ela tá falando, já que ele tá meio boiando. Ela fala que quem toca nessa água tem até os seus ferimentos curados, porém a pessoa acaba virando um refém da família Cooper, pois outros feitiços de cura não funcionariam. Nosso prota fica surpreso por ela ter descoberto isso, e era algo que a família Cooper realizava para as pessoas virarem basicamente reféns deles. Ela segura na mãozinha ali do Saul Cooper e diz que como agradecimento ela vai mostrar a ele uma técnica para poder entrar na água sem se molhar. E dessa forma ela começa a realizar um feitiço, e o nosso prota fica bastante encantado e ele se lembra que ela era muito habilidosa. Ela chamava essa técnica de magia do pato, e ela fala que ela deu esse nome porque os patos eles mergulham na água sem molhar o interior das penas. Ele ri um pouco sem graça e se lembra que ela sempre dava nomes engraçados para suas magias. Logo em seguida, os guardinhas lá da família Cooper, eles aparecem ali e ficam chamando o nosso herói de assassino. Ele segura na mão da Andrea e assim eles pulam para dentro da água. Os guardinhas não são nem doidos de pular aí, porque eles não querem virar reféns. Mas eu duvido muito que eles não sejam reféns dessa família maluca aí. Logo em seguida, eles começam a nadar nas correntezas submersas e indo em direção à nascente. Ela começa a fazer algum sinal aí dizendo que não é muito seguro ir até lá. E nesse instante eles são sugados para dentro do que parece ser um redemoinho. Depois de alguns momentos, a Andrea ela já estava acordada e começa a chamar ali o nome do nosso prota. Depois ela repete bastante o seu nome, ele acaba abrindo os olhos. Eles ficam surpresos porque eles estavam num lugar bastante estranho. Ele mostra a chave e diz que aquela chave ela consegue abrir o lugar onde eles adoram o espírito da espada. Aquele local tinha diversos cipós e uma planta bastante estranha, e eles até acham que isso faz parte de uma invocação mágica. Como a Andrea ela tinha alta afinidade com magia, ela pega ali aquela chave para poder identificar de onde vinha a energia. Assim que ela toca na espada, ela começa a fazer uma invocação, pedindo para que ela guiasse até o local correto. Enquanto ela fazia o encantamento, aquelas plantas começam a emitir um barulho. O nosso herói acha isso bastante estranho e ele se vira para trás imediatamente. Aqueles cipós eram plantas carnívoras e elas ficam ali tentando atacar o nosso herói e ele já vaza rapidão. Eles acabam dando um salto e desviando do ataque, mas eles ficam surpresos com o que estava ali diante de seus olhos. A Andrea havia acabado de invocar um portal. Ele pede para ela abrir os olhos, mas a garotinha parecia estar desacordada. Então ele pega a garotinha no colo e diz que vai levá-la para um lugar seguro. Ele coloca ela um pouco distante ali daquele portal e fala que não tem escolhas e vai ter que entrar lá sozinho. Na sua outra vida ele já tinha aprendido diversas outras magias e acaba utilizando a magia de invisibilidade na garota para ela ficar mais segura. E dessa forma ele vai todo confiante para dentro do portal, pois ele sabia que teria que lutar contra um demônio muito poderoso. E dessa forma ele entra naquele portal místico e já se depara com diversas pessoas sem vida no chão. Ele não esperava encontrar aquilo logo de cara e fica um pouco assustado. Pareciam ser pessoas que trabalhavam para a família Cooper e lá em cima numa pilha de corpos estava uma criatura horrenda. Aquela criatura que mais parecia uma múmia estava devorando aqueles corpos.
E esse monstro feio se vira para o Saul e pergunta se ele é um novo convidado. Essa sala, chamada de Nascente do Éden, onde curava as pessoas, até parecia ser uma sala curativa, mas lá escondia segredos assustadores. Nosso herói percebe que essa criatura na verdade era adorada pela família Cooper, e todas aquelas pessoas que estavam ali serviam de alimento para ele. Nesse instante, a criatura aparece diante de seus olhos bastante veloz, e ao sentir o cheiro do nosso herói, diz que ele parece ter um talento de Rank S. O prota dá um pulo para trás com bastante susto. É claro, né, um bicho feio desse jeito aí, duvido se você não tremeria nas bases. Ele fica se perguntando como que esse monstro sabia a força dele somente por sentir o seu cheiro. A criatura pergunta se por acaso ele não é o Alan Cooper, já que tem um talento de Rank S. Porém, ele já descarta essa hipótese, já que o nosso herói aí não parecia ser um garotinho mimado. Até esse bicho feio aí sabia que o vilãozinho aí era um garotinho fresco. Então ele já salta pra cima do nosso herói perguntando se é um garoto bastardo que veio aí dentro da Nascente do Éden procurar vingança por ele ter devorado a mãe do garoto. O nosso prota arranca a espada de Perseu e já bloqueia ali o ataque. O bichão feio aí fica perguntando se o nosso herói veio garantir a vingança ali por ele ter devorado a mãe, ou talvez para ter a bênção do Éden. O nosso herói consegue bloquear com maestria aquele ataque, e esse monstro feio fica dizendo que já era de se esperar que os descendentes de Bled tinham uma força tão grande assim. E preparando para desferir um ataque ainda mais poderoso, ele diz que o nosso prota é tão louco como seu pai. E dessa forma eles começam a trocar diversos golpes. E o nosso herói se demonstra ser bastante habilidoso com a espada. Porém ele não era forte o suficiente e acaba sendo atingido no peito. O monstrengo aí fica tirando sarro, falando que o nosso herói não é tão forte assim porque ele é um bastardo. E começa a tentar adivinhar o motivo do nosso herói tá aí, dizendo que ele só veio buscar vingança porque o bicho aí devorou a sua mãe. O nosso herói tava com um machucado bem grande no peito e o bicho aí fica um pouco assustado. Ele estava assustado porque o ferimento ali no peito do Saul estava se curando, e isso era graças à bênção do grifo. A múmia seca e até começa a encarar o nosso herói com um pouco mais de respeito, já que ele conseguiu domar um grifo, que era um ser mitológico poderoso. E dessa forma o nosso herói ele libera um pouco mais de poder, pois se ele perdesse para esse monstro aí, ele não ia conseguir a sua vingança contra a família Cooper. E dessa forma ele acaba invocando ali uma cruz grandiosa e dourada. Aquilo fazia parte de uma magia de selo, e o nosso herói estava fazendo isso para poder selar esse monstro e garantir ali a sua bênção. Essa magia dourada se tratava de uma formação restrita de magia sanguínea, e podia anular todos os tipos de magia que esse demônio feio aí poderia usar. Na sua vida passada, ele já tinha lutado diversas vezes com monstros que utilizavam poder de sangue, por isso ele sabia ali o que alterava esse poder. E partindo com tudo para finalizar a luta, ele diz que vai pegar à força a sua herança, que é essa bênção de Éden. Porém, quando ele estava bem próximo de finalizar aquele monstro, ele começa a rir que nem um louco, mostrando que ele tinha uma carta na manga. Aquele feitiço de selamento havia desaparecido, e ele começa a agir que nem um palhaço, falando que tudo aquilo não passava de uma pegadinha. Ele não poderia ser selado por uma simples magia de selamento, e começa a dizer que o nosso herói parece um ratinho tremendo de medo. E logo em seguida ele diz que vai parar com a brincadeira. Ele já havia se divertido bastante e diz que o jogo acabou. Até que você possui algum talento e habilidade, mas não é páreo para me derrotar. E dessa forma ele despeja ali um pouco de líquido vermelho no chão e invoca diversos fantasmas carmesim. O nosso herói se defende de todos os ataques com bastante dificuldade, já que eram muitos inimigos ao mesmo tempo para ele enfrentar, e dessa forma ele acaba sendo atingido pelas costas. Os ataques eram muitos e ele não estava conseguindo deter todos eles e começa a ficar pressionado. Ele até usa a proteção da espada sagrada para poder se defender, e ia usar a magia de Perseu para poder garantir ali alguns segundos. Entretanto, aquilo era inútil. E com um simples tocar naquela barreira, o bicho feio aí destruiu toda aquela defesa. O nosso prota percebe que ele já tá ferrado e o cara aí acaba pegando ele pelo pescoço. O bicho fala que é nessa hora que o gato termina de brincar com o rato e está na hora de devorá-lo. O coitado do Saul aí ele já até pensa que todo o esforço que ele fez será em vão, pois ele será derrotado por um simples demônio.
Enquanto ele perdia a consciência, o bichão fala que a aura dele é muito similar com uma mulher que ele havia devorado mais cedo e que também tinha os cabelos prateados. Isso acaba desbloqueando uma memória na mente do nosso herói. E quando estava prestes a ser mordido e devorado, o bicho fala que essa é a chance perfeita para comprovar se ele é mesmo filho daquela mulher. E assim nós vemos um flashback do Saul. Quando ele era bem menorzinho, ele ouvia sua mãe colocando ele para dormir todas as noites. Ela sempre deitava ao seu lado para lhe acalmar. A sua mãe era uma concubina do Mestre Cooper e mesmo assim ela adorava o seu filhinho. Quando ele caía enquanto brincava, ela sempre estava lá para ajudá-lo. Porém, certo dia, ela acabou se despedindo dele enquanto ia embora chorando, deixando o pobre garotinho desesperado. Depois disso, sua mãe nunca mais voltou e ele sofria bullying dos seus outros meio-irmãos. Eles ficavam dizendo que ele foi abandonado pela própria mãe, e isso aconteceu porque ele era um lixo insignificante. O pobre do garoto não entendia o porquê a sua mãe nunca mais havia retornado. Ele até dizia com todas as certezas que a sua mãe nunca iria descartá-lo. E nesse instante ele entendeu tudo. Havia sido esse demônio que devorou a sua mãe e por isso ela nunca mais voltou para ele. Isso acabou acendendo uma chama de ódio gigantesca em Saul Cooper. E enfurecido, ele crava sua espada no corpo daquele monstro, gritando que havia sido ele que derrotou a sua mãe. Aquela lâmina causa um estrago gigantesco aí no monstro, que começa a gritar de dor. Porém, o nosso herói não para e fica desferindo diversos outros ataques, e o corpo aí do monstro começa até a queimar. O bichão feio joga o nosso herói pra longe, chamando ele de pirralho, e disse que não ia deixar o seu sangue ser queimado. Ele havia reunido muita energia consumindo ali aquelas pessoas. E para não ser derrotado aí pelo nosso herói, ele fica dizendo que precisa se alimentar. Ele corre até as carnes ali para poder comer, e o nosso herói fica perguntando se estava delicioso. E de uma forma surpreendente ele aparece atrás daquele monstro e pergunta se estava delicioso pela segunda vez, pois aquela seria a sua última refeição. De uma maneira repentina ele acaba finalizando aquele monstro, e a imagem da sua mãe vem em sua memória, como um sinal de despedida. E isso deixa o pequeno Saul bastante emotivo, pois ele sentia muita falta da sua mãe. Porém o Saul Cooper aqui não era nada misericordioso e finalizou aquele monstrengo feio. O maluco é que ele era bastante boladão, e esse demônio não era um simples demônio, mas sim era o demônio protetor da espada de Blade. Ainda restava um pouco de vida naquele monstro e ele fica dizendo que precisa devorar a carne para se recuperar. Porém o nosso herói não ia deixar e já parte ali para atacar aquele bicho. Ele ativa o poder da espada de Perseu para causar dano de queimadura naquele monstro e fica dizendo que não vai deixar ele sobreviver. Nos seus últimos momentos, a criatura aí fica se humilhando, pedindo misericórdia, mas o nosso herói é poucas ideias. Ele queria se fundir na espada do nosso herói, prometendo que traria muitas vantagens e poder, mas o Saul diz que ele não é digno disso. E de uma forma bastante poderosa, ele acaba explodindo o corpo do monstro, graças ao poder da espada de Perseu. E logo após isso, todo aquele líquido vermelho acaba se reunindo em uma esfera e aquela era a herança da esgrima. Ele solta a sua espada, já que ele estava bastante cansado. E ele diz que está um passo à frente agora de concluir a sua missão, que é se vingar da família Cooper. Ele também estava achando que ele era um monstro, pois ele estava fazendo diversas atrocidades. Mas a sua mãe, ela aparece ali e diz que ele não é um monstro e que sempre vai estar ao seu lado. Nesse instante ele acaba ouvindo seu nome e olha para trás, ele até achava que estava ficando maluco. Porém lá estava a Andrea e ela estava chorando, bastante preocupada com ele. Ela pergunta por que ele está todo sujo e se por acaso ele estava machucado. Então ela vem correndo e começa a realizar feitiços de cura, e ele fica bastante chocado, já que tinha uma pessoa bastante preocupada com ele, e isso nunca havia acontecido. Na sua vida anterior, a Andrea ela também acabou sendo transformada em uma concubina e servida de sacrifício para esse monstro. Por isso ele acaba abraçando ali a sua melhor amiga e diz que jamais vai deixar que ela sofra na mão de pessoas malvadas. Ele não iria deixar que essa tragédia se repetisse novamente. E logo em seguida ele libera uma nova habilidade que era o Banquete Carmesim, que fazia os monstros queimarem quando tocasse no fluxo de vida. Se você chegou até aqui, parabéns, você é um taverneiro de respeito. Já deixa um comentário para eu saber que você é um inscrito boladão, comenta aí, sal de cozinha.
E não se esqueça de baixar o Manlivre, que é gratuito e ainda deixa a sua leitura muito mais prática e rápida, já que tem milhares de mangás tudo no mesmo lugar. E eu também vou deixar de recomendação outro vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Do mais é isso aí, valeu e até mais, pessoal!